Qual o segredo da comunicação entre o professor e os seus alunos? Olá, amigos. Hoje nós vamos ver algo relacionado ao outro capítulo do nosso livro Afetividade na Educação, relacionada ainda ao professor, que é o aspecto da comunicação e pensamento. Uma relação muito importante entre a forma de nós pensarmos e a forma de nós nos comunicarmos. Então vamos lá. O ato de se comunicar durante uma aula é um dos mais importantes em todo o processo educacional, isso não há dúvida. E a comunicação, toda ela, necessita de retorno, que é o ato da gente ser entendido, lógico, né? Então, não basta sermos, assim, digamos, um excelente orador. Nós precisamos alcançar cada elemento do nosso público e ter certeza de que todos entenderam aquilo que você está transmitindo. Bem diferente de uma palestra, de uma conferência, porque a aula é diferente. A aula precisa que cada um dos alunos esteja realmente entendendo tudo aquilo que ele pode entender daquilo que está sendo ensinado. Olha o que eu disse, tudo que ele pode entender. Então já começa aí uma grande diferença entre uma aula tradicional e uma aula responsável, e que, por ser responsável, tem que garantir a aprendizagem de todos. Vamos que a nossa sala de aula não tem aluno nenhum com deficiência e que, por causa disso, a aula pode ser até expositiva. Lembro que, numa sala inclusiva, a aula expositiva é um fracasso, certo? A preparação do assunto a ser falado, além de ter que ser de total conhecimento do professor, precisa que ele esteja ligado emocionalmente ou entusiasticamente ao tema, porque assim ele vai transmitir o conteúdo não só por meio das suas palavras, mas também pelas ondas do seu pensamento. Vocês vão pensar, isso é bruxaria? Não, isso é científico. Esse ligado emocionalmente ou entusiasticamente ao tema necessita, obviamente, que o professor esteja estudando constantemente os assuntos que ele vai ministrar. Esse é um ponto básico, que precisa ser refletido por todo mundo. Aulas repetitivas acabam sendo esgotantes para o docente, fazendo ele entrar num processo de automatismo acomodado que vai destruir o prazer de compartilhar aquilo que ele sabe. Ele já está enjoado daquilo. Vamos ver como funciona? Nosso pensamento está o tempo todo transmitindo ondas eletromagnéticas. E isso pode ser entendido por meio dos estudos da neurociência, naquela parte do processo sináptico conjunto dos neurônios de uma mesma rede neural. Ondas que são transmitidas são ondas que são recebidas. Se o professor as transmite, o aluno as recebe, a menos que não esteja em sintonia. Óbvio que essa sintonia não é perfeita, exceto para o pessoal que pratica telepatia, lógico. Mas o que o professor está falando, se estiver em sintonia com o que ele está pensando e com o que ele está sentindo, será muito mais bem entendido pelos alunos. Não haverá discrepância entre fala, sentimento e pensamento. Se, ao contrário, ele não está muito bem empolgado com o que está dizendo, haverá uma confusão no entendimento por parte do aluno. Então, o que ensinamos só vai ser bem compreendido se estiver de acordo com o que nós estamos sentindo, já que nosso pensamento transmite o que sentimos e não o que falamos. Então, o ato de se comunicar e de ser entendido não se restringe ao entendimento das palavras e das frases, mas passa também pela captação das ondas do pensamento dos interlocutores, o que nós podemos chamar também de energia do interlocutor. Nós dissemos isso desde a primeira edição daquele livro nosso, Afetividade na Educação. Não como um chute, foi em 2009. Não como um chute, mas sim depois de muitas experiências com paralíticos cerebrais mudos. Aqueles encontros em 2008, 2009, até antes, 2005, desde 2005, se não me engano, foram para nós uma grande oportunidade de aprendizagem. E como podemos fazer para que isso tudo funcione? Nós precisamos estudar sempre o assunto a ser ministrado, mesmo que essa aula já tenha sido dada várias vezes. Afinal, sempre há algo de novo que pode ser inserido no contexto. E precisamos estar bem emocionalmente.
E por isso que, antes mesmo de estudar e aplicar qualquer tipo de metodologia educacional, técnicas de ensino, técnicas didáticas, etc., nós precisamos refletir de forma muito séria sobre o nosso próprio dia a dia e observar se estamos realmente investindo cada minuto do nosso precioso tempo de vida na construção integral de um relacionamento emocional o mais perfeito possível entre quem? Entre a nossa mente e nós mesmos, entre nós e nossa família, entre nós e nossos amigos, entre nós e nossos parentes, colegas, chefes, empregados, vizinhos e tudo, e o próprio universo. Esse cuidado é fundamental, para que a gente não se torne simples robôs, passando pelos dias sem sequer perceber que estamos vivos. Lembra-se daquele filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin? Pois é, nós não queremos nos tornar aquele operário. Aquela insensibilidade nos tornaria a cada dia mais intransigente para com o mundo, para com os outros, para com todo mundo, trazendo irritabilidade, desânimo e tudo mais. Essa relação mecânica, ser humano-trabalho, pode até funcionar numa indústria, mas nós vemos claramente que para uma relação entre professor e aluno, isso vai impedir qualquer tipo de empatia. Vai transformar a aula em um sacrifício para todo mundo, para o professor, para os alunos, para todos. Então, revendo o que nós dissemos hoje. Além de reservar um tempo na agenda só para estudos, precisamos construir nosso relacionamento emocional entre, lembram-se que eu falei? Nossa mente e nós mesmos. Nós e nossa família. Nós e nossos amigos. Nós e o mundo à nossa volta. E assim, desenvolver a capacidade de montar para cada aula um plano de aula real e um plano de aula virtual. O plano de aula real com assunto, metodologia, criatividade no planejamento, etc. O plano de aula virtual com a empolgação pelo tema e a consequente integração texto, fala, pensamento, sentimento. É isso aí. Um forte abraço, amigos.